Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos tratar de coordenadas cartesianas versus coordenadas polares. Aqui tem o plano cartesiano usual, aqui temos o plano polar. Vamos relacionar estas duas formas de representação de pontos no plano. Certas curvas, gráficos ou funções são estudadas mais facilmente com recurso a outros sistemas de coordenadas. As coordenadas cartesianas ou retangulares de um ponto no plano, fixados os eixos coordenados x e y, são dadas pelas distâncias relativas, com sinal, do ponto a cada eixo coordenado. Num sistema de coordenadas polares, o referencial é a origem e uma semirreta partindo da origem, chamada de eixo polar, que supomos coincidir com o eixo positivo das abscissas. As coordenadas polares de um ponto são dadas pela distância deste ponto à origem e pelo ângulo medido no sentido direto, ou seja, anti-horário, entre o segmento que une o ponto à origem e o eixo polar. Ou seja, como é que eu determino as coordenadas polares de um dado ponto? Eu tenho duas referências, né? Assim como nas coordenadas cartesianas eu tenho os dois eixos, nas coordenadas polares eu tenho um ponto e tenho um eixo, um semi-eixo de fato. Então tenho o ponto 0 na origem e tenho o semi-eixo positivo, que coincide geralmente com o eixo positivo do x, né? Que é chamado de eixo polar. Okay? O que é que eu faço com isto? Por exemplo, este ponto aqui. Eu vejo a distância do ponto à origem, esta é uma das coordenadas, e a outra coordenada é este ângulo. É o ângulo entre a semirreta que une o ponto à origem e o eixo positivo de x. Okay? Então, este aqui tem uma certa distância e tem um certo ângulo. Este ponto aqui, por exemplo, tem outra distância, eu meço esta distância e meço este ângulo aqui. Okay? A ideia é usar o ângulo no sentido positivo. Lembrem do círculo trigonométrico, né? Eu meço os ângulos no sentido positivo no sentido anti-horário. Okay? Então é assim que se fazem as coordenadas polares. Qual é a relação disto com as coordenadas cartesianas? Basta recordar as definições das funções seno e cosseno. Então, um dado ponto, e ele tem coordenadas polares que são dadas pela distância, que normalmente a gente pode escrever R, normalmente escrevemos R, e pelo ângulo, que, né, desta semirreta com o eixo positivo do x, que muitas vezes representamos por φ. Okay? Em alguns livros também se representa o R por Rho e o φ por θ. Okay? Vamos usar Rφ, não há muita diferença aqui. Então, destas relações nós vemos que a relação entre o x e o y, as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares, são relativamente simples de obter. O R é simplesmente a distância à origem, portanto o R é x² mais y², com a raiz quadrada. Né? O R é a distância à origem. E o φ, né, é este ângulo aqui. Então o φ pode ser visto como o arcosseno desta altura sobre a hipotenusa. É o arcosseno de y sobre r. Ou o arcocosseno de x sobre r. Okay? Por outro lado, o x, claro, vai ser r cosseno de φ, este lado aqui, este cateto aqui, e o y vai ser r seno de φ, o outro cateto. Okay? Então temos estas relações entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Isto vai nos permitir estudar e transformar certas curvas e não só, também funções de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, e vai ser extremamente útil para trabalharmos com integração, okay? Especialmente trabalhando com integrais de linha. Exemplos de curvas em coordenadas polares e suas equações. Por exemplo, a circunferência de centro na origem raio 1 tem uma equação polar, r igual a 1 apenas. Ou seja, r igual a 1 em coordenadas polares representa esta circunferência em vermelho. Porquê? Porque é o conjunto de todos os pontos que têm distância à origem 1, uma vez que eu não ponho qualquer restrição no ângulo. Okay? Outro exemplo, uma
semirreta pela origem, fazendo um ângulo π sobre 3 com o eixo polar, se escreve simplesmente φ igual a π sobre 3, ou seja, esta semirreta aqui em vermelho, né? Eu escrevo em coordenadas polares apenas φ igual a π sobre 3. Ou seja, a equação φ igual a π sobre 3 em coordenadas polares representa esta linha aqui. Okay? A semirreta sai da origem e faz ângulo π sobre 3 com o eixo positivo de x. Outro exemplo. Agora me dá uma equação r igual a 2 seno de 4φ, com o φ entre 0 e 2π. Isto de fato vai ser uma rosa, equivalente a uma rosa com 8 pétalas. Porquê? Como é que nós fazemos isto? Bom, comecem com φ igual a 0. Φ igual a 0 corresponde a este ângulo aqui, esta semirreta, né? Então, φ igual a 0, obtemos r igual a 0. Então estamos na origem. Okay? Aí, quando o φ começa a crescer, o 2 seno de 4φ ele começa a aumentar, ele cresce, né? Até onde? Bom, até eu obter 4φ igual a π sobre 2, quando o seno é 1 e o r vai ser 2, né? Quando eu chego neste ponto. Então, eu tenho que ter 4φ igual a π sobre 2 para atingir esse ponto máximo de distância à origem. Ok? Então, 4φ π sobre 2 igual a π sobre 2 significa φ π sobre 8. Então, estamos aqui. π sobre 8 é este ângulo aqui. E nesta semirreta, que faz um ângulo π sobre 8 com o eixo positivo do x, eu marco a distância 2. Depois, o seno começa a diminuir, né? Até voltar em 0, quando 4φ vai de π sobre 2 até π. Ok? Então, ele volta aqui para 0 no ângulo 4φ igual a π. Ou seja, φ igual a π sobre 4. Então, aqui em π sobre 4, exatamente 45 graus, né, eu volto para a origem. Depois o seno volta a crescer, né, quando o nosso 4φ passa a se mover de π até, digamos, 3 meios de π. Okay? Vai até aqui. E volta à distância máxima. Em 3 meios de π. Quando 4φ for 3 meios de π, ele volta a valer 2 ali. 4φ igual a 3 meios de π, portanto o φ é 3 oitavos de π. E depois ele volta para 0, quando o 4φ é π. Okay? Então este tipo de processo se repete, né? Temos aqui algo que vai se repetindo, né? E obtemos este desenho quando a gente fechar todo o processo. Okay? Quando eu faço o φ de 0 a 2π, né? Eu vou dar várias voltas aqui e vou cobrir todas as direções, né? Todos os ângulos possíveis de 0, né, até 2π em relação ao eixo positivo de x. Outro exemplo é a espiral de Arquimedes. Eu faço R igual a φ sobre 2π. De fato, muitas vezes não se coloca 2π, faz R igual a φ só. Imaginemos que o φ está entre 0 e 6π. Então, isto é claramente uma espiral. Eu começo em 0, aproximadamente em 0. Quando eu aumento o φ, o R cresce linearmente com o φ. Certo? Então, quando eu chegar, por exemplo, em π sobre 2, né, eu vou ter 1/4. π sobre 2 corresponde a 1/4. Aqui. Aliás, aqui, perdão. π sobre 2 corresponde a 1/4 aqui. Depois, quando eu chego em π, tenho 1 meio. Quando eu chego em 3 meios de π, tenho 1. Aliás, quando eu chego a 2π, tenho 1. Quando eu chego a 3 meios de π, tenho 3/4. Certo? E vou crescendo linearmente à medida que o ângulo cresce. Okay? Isto é uma espiral. Vejam como estas curvas têm uma representação muito simples em coordenadas polares. Okay? Porque as coordenadas polares são extremamente adaptadas para a representação de curvas com simetria em torno da origem. Certo? Para calcular o comprimento de curvas dadas por equações polares, precisamos deixar a velocidade escalar de tais curvas.
Okay? Por isso, vamos converter a equação polar numa equação cartesiana e deduzimos a expressão do comprimento. Então, seja uma curva dada por R igual a f de θ, uma curva dada em coordenadas polares. Okay? Em vez de eu ter y igual a f de x, tenho R igual a f de θ. Então, em coordenadas retangulares, a gente obtém que o R passa a ser o f de φ vezes cosseno de φ, primeira coordenada, e f de φ vezes seno de φ na segunda coordenada, cartesiana. Okay? Segue que a derivada deste R em relação ao φ é a velocidade, o vetor velocidade, no parâmetro φ, e tem esta expressão, aplicando a regra da derivada do produto em cada coordenada, e ao calcularmos a sua norma, né, que é simplesmente o produto, bom, o quadrado da norma é o produto interno do Vφ por si mesmo, temos esta expressão que, abrindo e cancelando os termos que podem ser cancelados e usando o teorema fundamental da trigonometria, nós chegamos à expressão de que o quadrado da velocidade escalar do vetor velocidade, o quadrado da velocidade escalar, é exatamente f de φ ao quadrado mais f' de φ ao quadrado, e, portanto, a velocidade escalar é a raiz quadrada desta soma. Portanto, o comprimento da curva é dado por integral de a até b, os parâmetros onde estão definidos, o intervalo onde está definida a função f de φ, e integramos a raiz quadrada de f de φ quadrado mais f' de φ ao quadrado. Certo? Vamos ver agora uns exemplos para calcular. Por exemplo, a espiral de Arquimedes é dada por esta expressão, como nós já vimos. Portanto, a sua velocidade tem esta expressão, velocidade escalar, né? E o comprimento é simplesmente integrar de 0 a 6π, né? Raiz de 1 mais φ quadrado sobre 2π, certo? Usando uma mudança de coordenada, uma mudança trigonométrica, o que nós fazemos é o φ igual a tangente de θ, substituímos por tangente de θ aqui, ok? E vamos obter, na realidade, que temos que integrar secante ao cubo, certo? Está faltando o 2π nesta expressão, que eu me esqueci. Okay? Isto é uma integral que dá muito trabalho para calcular, né? Mas uma tabela de integrais, ou com software de integração simbólica, nós podemos obter a expressão explícita, okay? E um valor aproximado. Okay? Tá? Podem também consultar os vídeos de cálculo A que eu tenho no meu curso, e esta integral é calculada lá, okay? Com uma aplicação de substituição trigonométrica. Outro exemplo, comprimento da cardioide. A cardioide é uma curva dada por R igual a 2 vezes 1 menos cosseno de φ. Okay? Tem este aspecto bonito aqui no plano, com o φ entre 0 e 2π. E para calcular o seu comprimento, aplicamos a mesma ideia. Nós podemos verificar que o R pode ser escrito, usando uma fórmula de uma transformação trigonométrica, pode ser escrito como 4 seno ao quadrado de φ sobre 2. Agora é mais fácil calcular a sua derivada, fica 4 seno de φ sobre 2 cosseno de φ sobre 2, e, portanto, calculamos o quadrado da sua velocidade escalar facilmente. Fica 16 seno ao quadrado de φ sobre 2, usando várias fórmulas trigonométricas no caminho. E aí a velocidade escalar, a raiz quadrada, né, desta expressão, fica 4 vezes o módulo de seno de φ sobre 2. Para φ entre 0 e 2π, nós temos que o φ sobre 2 está entre 0 e π, portanto o seno de φ sobre 2 é não negativo. Logo, nós podemos calcular que o integral de 0 a 2π da velocidade escalar é dada por esta expressão aqui, que nós podemos calcular explicitamente. Este integral é simples, e obtemos 16. Calculamos o comprimento daquela cardioide. Certo? Em seguida, nós vamos começar a estudar funções de duas variáveis, né? Continuidade e a sua derivação também.